Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento. Dudu Falcão e Lenine, que são os autores dessa música, paciência, uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Semana passada estava viajando com a minha mãe, levando-a para Uberlândia. E num determinado momento eu tinha dormido, porque eu estava com muito sono. Eu acordei e sentei ao lado dela. Eu falei: senhora não quis dormir um pouquinho não? E ela me disse assim: eu não. Essa paisagem está tão bonita, se a gente perde a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe muito sábia. É verdade. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, que até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica,
Ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece. Às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus, como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. A gente grava tantos CDs todo ano. Aqui na Canção Nova você tem uma infinidade. Nós temos aqui o novo trabalho, o meu, Deus no Esconderijo do Verso. Todas essas músicas compostas, pensadas, elaboradas, gravadas, para que a alma viva o deleite que a arte pode trazer. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Aqui na Canção Nova nós temos tantos produtos para isso. Uma palestra, um livro. Você tem aqui o livro Discípulo da Madrugada. Você começa a ler um livro que foi preparado para isso. Nós não só queremos vender o trabalho que a gente faz. Não. O primeiro motivo aqui, por acaso esse trabalho aqui pode ajudar. Ajuda aqui a Canção Nova, ajuda as minhas obras, ajuda-me a tantas pessoas. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores.
Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Eu, para estar aqui toda quarta-feira, eu sei o sacrifício que eu preciso fazer. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas. Minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar. O camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo, é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém, porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver. Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente.
A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar. Eu vejo aqui na Canção Nova como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores. Quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos. Trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração.